Olá, muito boa tarde para você. Tá começando mais uma edição do Telejornal NT Sul e a gente chega trazendo as principais informações do dia, reportagens especiais e sempre contando com uma troca importante de informações com você de casa. Vamos ver os destaques desta edição? O frio chegou com tudo no Rio Grande do Sul. Nevou hoje de manhã em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra. As baixas temperaturas reforçaram a importância do atendimento dos albergues. Aqui em Cachoeira do Sul, 18 pessoas em situação de rua foram abrigadas na última madrugada, quando fez 8 graus. O pessoal que chega às 19 horas é ofertado uma janta, né? O pessoal pode tomar seu banho, temos um serviço ali de micro-ondas, fogão, para eles mesmo poderem, muitos ganham alimentos na rua, né? Trazem para o albergue, eles fazem. Depois do registro de óbito por influenza A, vacina voltou a ser procurada em Cachoeira do Sul. Nossa equipe visitou alguns postos de saúde e registrou que o movimento aumentou. O tempo está mudando muito, né? Então a gente tem que procurar se proteger e a idade também já vem chegando, né? Em uma escola adventista na região norte de Porto Alegre, estudantes aprendem como produzir um repelente natural contra o mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue. E eles vão compartilhar a receita com você aí de casa. RS 403 continua em condições precárias. Faltam apenas 9 quilômetros de asfalto, mas a obra não anda. A estrada deve ser a principal rota alternativa para chegar e sair de Cachoeira do Sul quando a Ponte do Fandango for totalmente bloqueada. Termina amanhã o prazo para declarar o imposto de renda. O contador Roberto Dreves dá dicas para fugir da multa e ficar em dia com o leão. E eu já convido você de casa a fazer o NT Sul junto comigo, contando pra gente o que você tem visto pelas ruas da cidade, contar a sua informação, contar a sua notícia e também para mandar o seu comentário sobre as reportagens que nós estamos exibindo aqui. Pode mandar no nosso WhatsApp 51997697129, pode enviar o seu áudio, pode mandar um vídeo, texto e a gente põe no ar, tá bom? E as lives já estão no ar também, facebook.com/TV Cachoeira, pode escrever pra gente aí na live, e no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tudo isso em 1 minuto, aqui no NT Sul. Em maio, o projeto Anjos da Esperança completa 19 anos de milagres e vidas transformadas por Cristo através de você, Anjo da Esperança. Durante essa jornada, a sua ajuda tem sido fundamental e por isso queremos melhorar ainda mais a sua experiência como doador. Nós ouvimos o seu pedido. Sabemos que às vezes o boleto não chega e que você precisa de mais agilidade e praticidade na hora de doar. Portanto, neste mês, faça a sua doação. E com esses recursos, nós iremos desenvolver um novo site e aplicativo para você. E no futuro, você vai poder acompanhar em tempo real como as suas doações estão impactando vidas. Mais praticidade. E dessa forma, a missão avança. Mas enquanto as novidades não ficam prontas, você pode doar usando a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou Anjo, sou Novo Tempo. O frio chegou, mas a dengue ainda preocupa os gaúchos. Combate à doença unido à qualificação do ensino. Em uma escola adventista na região norte da capital, estudantes aprendem como produzir um repelente natural contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Porto Alegre já decretou o estado de emergência porque a dengue está por todo lado e chegou até a escola. Nos últimos 15 dias de abril, nós tivemos a maior incidência de casos aqui no Jardim Itu-Sabará, que é aqui ao lado do colégio, muitos alunos nossos. Então, é algo que a gente trabalha quando trabalhamos vírus, mas era algo que eles estavam vivenciando e sentindo os efeitos. Só nesse grupo, a Manuela, o Arthur, o Matheus e também os familiares deles enfrentaram a dengue. A febre, que é o primeiro sinal que tem. Dor de cabeça, que normalmente ela vai crescendo, é gradual. Também é normal sentir enjoo,
fraqueza, principalmente fraqueza, que também vem junto com a febre. Eu ficava 5 minutos em pé, eu já ficava exausta, meu corpo pedia para eu deitar. E eu sou uma pessoa, muito disposta. Então, para mim, era muito ruim. Peguei logo no domingo de noite. Naquela madrugada foi a pior madrugada que eu tive em toda a minha vida. Foi horrível. E depois disso, eu vomitava qualquer coisa que eu comia. O interesse na proposta foi geral. Começou na aula de biologia com as fases de desenvolvimento do Aedes aegypti e depois foi para o laboratório de química em um projeto multidisciplinar. É que no Colégio Adventista Marechal Rondon, na Zona Norte, a ciência é incentivada desde o ensino fundamental. Nós trabalhamos projetos que envolvem as questões de meio ambiente, a questão social, questões de saúde, e sempre procurando trazer um significado para ele como aluno, na formação dele, mas também que isso repercute na comunidade. Pois com frascos de Becker e provetas, os alunos desenvolveram o próprio repelente, a partir de produtos naturais que podem ser comprados facilmente. Nós utilizamos 4 produtos, que são nossos ingredientes, e primeiro você vai pegar o medidor e vai pôr 30 ml de óleo de massagem e é bom que ele seja sem perfume. Depois disso, você vai pôr 30 ml de citronela, só que tem que tomar um pouco de cuidado porque ela é meio densa. Após isso, você vai medir o álcool de cereais, que tem que ser 60 ml. É mais diferente e ele é mais líquido, então na hora de botar tem que tomar mais cuidado. Depois disso, nós botamos a água deionizada, ou se você não tiver em casa, pode ser a água filtrada mesmo. Aí mistura, adiciona um cravinho da Índia e coloca o rótulo no frasco. Bom, virou uma linha de produção. É a química orgânica na prática. A gente poder ter essa discussão, trazer o que está lá no quadro, a gente traz aqui para a realidade da vida deles, para eles enxergarem um pouquinho a mais a química no cotidiano. A gente tem a citronela, que é o óleo essencial, que vai alterar o olfato do mosquito. Tu tem o óleo corporal, que vai melhorar a absorção. E tu vai ter o álcool de cereais para fazer a diluição. E a água deionizada também, que em casa tu pode usar uma água filtrada. Ele não tem uma fixação tão forte assim quanto os sintéticos, né? Mas em comparação do sintético para o natural, ele é muito melhor para a saúde, né? Então, de 2 a 4 horas, normalmente ele vai te proteger. A pesquisa aqui é tão aplicável que estes frascos de repelente não vão ser usados só pelos alunos e as suas famílias. O conhecimento agora vai para todo o bairro. O próximo passo vai ser mesmo distribuir na casa das pessoas, ir nos postos e informar realmente o que isso pode trazer de bom para nós. A gente está fazendo esse projeto justamente para conscientizar as pessoas quanto à dengue, que é algo perigoso, mas que tem como a gente dar uma prevenida, né? Os 104 alunos de 3 turmas do projeto fizeram cartazes e folhetos. E agora eles serão multiplicadores. Sabe aquela história de, por que eu estou estudando isso? Para onde que eu vou aplicar na minha vida? Tá aqui, a gente vai levar para a comunidade, já que a dengue tem sido algo tão presente na nossa região, né, no nosso cotidiano. Então é algo muito legal ver a gente poder ajudar a comunidade a se prevenir a si mesmo e botar o que a gente vê no quadro na sala de aula na prática. É isso aí, a escola está conectada, né, com aquilo que está acontecendo, que está à nossa volta. Parabéns aí a todos os estudantes, os professores também. E você de casa, já conhecia aí essa receita de repelente natural contra o mosquito da dengue? Conta pra gente, manda aí a sua mensagem nas nossas redes sociais. Gente, nos últimos anos, Cachoeira do Sul não tem conseguido atingir a meta de vacinação contra a gripe. Até agora, essa tendência tem se confirmado com apenas 40% do público-alvo imunizado. Só que, desde segunda-feira, a movimentação nas unidades de saúde em busca da vacina aumentou bastante. E isso pode ser por uma triste motivação. A previsão de queda brusca de temperatura, acompanhada de chuva, se confirmou e serviu para consolidar o aumento de atendimentos nas unidades de saúde de Cachoeira do Sul, principalmente em busca de vacinas contra a gripe e dengue. Mesmo com chuva e frio, teve movimentação. Além de já contabilizar 3 mortes por dengue, Cachoeira do Sul registrou na última semana o óbito de uma criança que está sob investigação para influenza e de uma idosa de 75 anos confirmado para a gripe influenza. Na EAP Central, a semana começou com a média diária de 20 vacinas aplicadas durante o turno estendido, ampliada para 69. Já na terça-feira, foram em torno de 100 doses aplicadas.
principalmente no turno estendido de noite. A procura da vacinação da dengue, por exemplo, está sendo bastante procurada pelos adolescentes de 10 a 14 anos. A maioria estuda de dia, né, turno integral, e a procura está sendo bastante da noite daí, a partir das 17 horas. A da gripe também está tendo bastante procura? A da gripe também, bastante procura. Tu percebe isso? Esse gatilho aconteceu agora nos últimos dias? Nos últimos dias, principalmente após a notificação do óbito que teve. No turno estendido, como é que está a questão de procura por atendimento? O pessoal tendo sintomas, o pessoal está vindo, está buscando mais pelo serviço? Sim, está sendo bastante procurado, inclusive de dia. Temos estipulado ali 20 atendimentos no turno estendido e às vezes extrapola esse número, chegando a 24, 25 atendimentos. Já teve dias que a gente chegou a 29, 30 atendimentos na noite. A pessoa vem consultar, já sai daqui medicada, inclusive com todas as orientações, é isso? Passa pela orientação, passa pelo enfermeiro, passa pelo médico, a conduta do médico, daí sai com a medicação. E durante o dia, a sala de vacinação segue com movimentação contínua. Seu Clóvis mora onde? Em Forcados, interior de Cachoeira do Sul. Vieram hoje só para vacina? Sim, aproveitar o tempo e já está começando o frio, então a gente vai se precaver. Todos os anos se vacina? Eu é o primeiro ano. Vamos começar a partir de agora. O tempo está mudando muito, né? Então a gente tem que procurar se proteger e a idade também já vem chegando, né? E tu te vacina todos os anos? Sim. Tu vem por conta ou é trazido? Por conta. Tu acha que é importante? Acho, é muito importante. Que vacina que tu fez? Da gripe. Tu faz todos os anos? Todos os anos. Esse ano eu me atrasei um pouco, mas está tudo bem. Sempre são os primeiros a fazer. Eu tenho feito todas as vacinas. É um recurso que nós temos que fazer, porque a gente não sabe o que, né? A contaminação está muito grande por aí, para tudo, né? A Carla, que é vacinadora, também destaca a volta dos idosos à sala de vacinação e que a imunização contra a dengue para adolescentes entre 10 e 14 anos, em menos de 2 dias, teve 112 doses aplicadas. A gente pede que o responsável venha com um tempinho de 15, 20 minutos de preferência, né, após a aplicação e fique aguardando. Porque se for dar alguma reação, vai dar nesses minutos, né? Outra coisa importante, se tu teve dengue, tem que esperar 6 meses e aí tu pode aplicar a primeira dose. Se não, não, tem que esperar esse período. Aqui na EAP do antigo Centro Social Urbano, essa tendência de maior busca por vacinação e também por atendimento também se confirma, mesmo em uma chuvosa e fria tarde, como foi a de quarta-feira, em que as temperaturas baixaram bruscamente. Mesmo assim, a procura pela vacinação, tanto para a influenza quanto para a dengue, se confirma. E também no atendimento do turno estendido, a busca por atendimento médico para pessoas com sintomas de dengue e também com sintomas de síndrome respiratória aguda. Dona Arlene chegou cedo e esperou pelo início do turno estendido, que acontece entre 5 da tarde e 9 da noite. Me contou que teve sintomas de dengue em 4 de maio, buscou atendimento na UPA, foi encaminhada para teste e positivou. Quando durante o tratamento se sentiu mal, buscou o turno estendido na EAP do Centro Social Urbano. Consultou novamente, fez soro, foi medicada e agora já recuperada, retornou para trazer resultado de exames. Dona Arlene, a senhora está sentadinha aqui na unidade do Centro Social Urbano. Já passou pela dengue e agora a senhora veio aqui para uma reconsulta, é isso? Como é que foi o seu atendimento aqui no turno estendido? Muito bom, muito bom. Olha, eles têm atendimento nota 10. Logo depois das 5 horas da tarde, início do turno estendido, cerca de 10 pessoas já aguardavam por atendimento médico. Segundo informações que obtivemos, tem sido assim nos últimos dias, entre 26 e 30 consultas, tanto por sintomas de dengue quanto de gripe. Na sala de vacinação, a média diária geral de 120 doses aplicadas aumentou na segunda-feira para 155 e na terça-feira para 341 doses. Também com destaque para o retorno dos idosos em busca de imunização. Seu Paulo, que mora no Barro Vermelho, interior de Cachoeira do Sul, não se intimidou com a chuva e o frio. Veio hoje só para se vacinar? Sim, eu vou amanhã. Com essa chuva toda, com esse frio? Sim, sim. Pela vacina? Pela vacina. Qual vacina você vai fazer?
A do gripe. É. O senhor se vacina todos os anos? Sim, daqui a vacina. A pessoa é velho, tem que se vacinar. Tem que se proteger. Sim. É isso aí, temos que nos proteger, né? Então você de casa, se ainda não fez a sua vacina da gripe contra a influenza, ela está disponível em todas as unidades de saúde aqui de Cachoeira do Sul. Importante fazer imunização, né? E com a chegada das baixas temperaturas no Rio Grande do Sul, o serviço prestado pelo Albergue Municipal de Cachoeira do Sul se torna ainda mais essencial. Destinado para acolher pessoas em situação de rua, o local recebe atualmente 19 indivíduos que não possuem abrigo. Com históricas dificuldades estruturais, hoje o Albergue Municipal vive a sua melhor fase. A possibilidade de passar uma noite de forma digna e com segurança é real para um grupo de moradores de rua aqui em Cachoeira do Sul. A boa infraestrutura do albergue municipal tem sido um fator decisivo para atrair quem precisa de amparo, especialmente em noites geladas. Atualmente, 19 pessoas são atendidas pelo serviço, que oferece um abrigo durante a noite, além de janta e alimentação logo cedo. A capacidade máxima é de 22 pessoas. O mérito dessa equipe de monitores é a possibilidade de começar uma nova vida a partir dos hábitos que são criados ali dentro. Organização, regras a serem cumpridas e uma ordem mínima para quem até então levava uma vida desregrada. Em um período em que a exposição ao frio pode causar sérios problemas de saúde, o albergue se confirma como uma ferramenta indispensável de assistência social. A gente oferece serviço de pernoite, né? Tendo capacidade hoje de 22 vagas, podendo se estender um pouquinho mais, né? Caso necessário. Hoje a gente oferece o pessoal que chega às 19 horas, é ofertado uma janta, né? O pessoal pode tomar seu banho, temos um serviço ali com micro-ondas, fogão, para eles mesmo poderem, muitos ganham alimentos na rua, né? Trazem para o albergue, eles fazem, né, para comer durante o dia, no outro dia, né, meio-dia. Café da manhã, banho, máquina de lavar, né? O pessoal quer lavar sua roupinha ali, lava a roupa, estende. A gente notou que diminuiu o número de pessoas em situações de rua, tá? Né, por causa do trabalho que vem sendo feito, né? Diminuiu e a gente está conseguindo, então, números positivos nessa parte de caminhar para trabalho, para sua casa e tentar continuar a sua vida. Na noite de ontem, uma equipe percorreu as ruas do município em busca de pessoas em situação de vulnerabilidade. 11 foram abordadas nessa ronda e apenas uma aceitou o pedido e foi para o albergue. O vício é o principal vilão desses que se negam a sair da rua. A gente faz um trabalho de abordagens, né, quinzenalmente. Agora, com a chegada do frio, chuva, a gente vai passar a fazer toda semana, dependendo até mais de um dia da semana. Então, a gente tenta ir conversar com a pessoa, tentar trazer para o albergue, mas, infelizmente, por causa do vício, né, muitos preferem ficar na rua. Então, o que a gente faz para amenizar? A gente sai com as marmitas, né, a gente é ofertado marmitas e cobertores para eles, para tentar, pelo menos, amenizar um pouquinho. Tá certo. E qual é o argumento deles para não virem para cá? Muitos falam que realmente é por causa da bebida, né, e da droga, que realmente tem seu vício e não querem vir para o albergue. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, também vai reforçar o acompanhamento junto aos moradores de rua. É importante destacar que alguns possuem lugar para ficar. Mesmo assim, eles preferem a rua. A equipe é composta por 5 monitores, além do Nicolas, que é o coordenador. Durante a noite, sempre fica uma monitora e 2 monitores. É um trabalho aí que precisa continuar acontecendo sempre, né? Está sendo bem feito aqui no município. É uma pena quando a gente vê uma pessoa que toma essa decisão de preferir, numa madrugada gelada como foi de ontem para hoje aqui no Rio Grande do Sul, preferir ficar na rua, ao passo que poderia estar numa cama quentinha, devidamente abrigada,
mas essa questão do vício realmente é um grande obstáculo, como a gente tem visto, né? Tomara que esses números continuem diminuindo, como a gente viu aí na reportagem. Bom, está na hora do nosso quadro Dia de Terapia. Às quintas-feiras, quinzenalmente, a gente tem aqui a Lisiane Omerich trazendo dicas importantes, comentários importantes sobre diferentes aspectos da nossa vida. E hoje ela traz um assunto que é muito presente na sociedade e que precisa ser muito discutido, que é a questão dos feminicídios. Eu tenho dito aqui, ao longo da minha trajetória na apresentação do NT Sul, que muitas vezes o ambiente do lar, que deveria ser aquele ambiente maior de acolhimento, de entendimento, ele se torna ali num verdadeiro espaço de guerra, né? E que por vezes termina culminando em grandes tragédias, como a gente tem visto aqui mesmo no Rio Grande do Sul, com números consideráveis de casos de feminicídios, de mulheres que são mortas pelos companheiros. A Lisiane comenta sobre isso agora. Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar sobre um assunto que me deixa revoltada demais, que é o feminicídio. Cada vez mais a gente se depara com mulheres sendo assassinadas. Só na sexta-feira santa aqui no Rio Grande do Sul, 10 mulheres foram assassinadas. É um contingente muito grande de mulheres morrendo por violência doméstica, né, por conta de violência doméstica. E não só mulheres, crianças estão sendo assassinadas para se vingar das mães, né? Os homens estão assassinando seus filhos para se vingar das mães. Então é uma situação, não sei se é de políticas públicas, se é de segurança pública, mas é uma situação que está gritando nos ouvidos da gente a quantidade de mulheres mortas, né, porque não quiseram mais os seus companheiros, porque o relacionamento não deu mais certo. Então é aquela velha máxima, se tu não vai ser minha, tu não vai ser de ninguém. É preciso que os órgãos públicos atentem para isso, é preciso que haja uma punição mais severa aos agressores, é preciso que hajam medidas protetivas efetivas, né, que as mulheres se sintam acolhidas em algum lugar, que elas possam denunciar e serem protegidas pelo Estado, só que isso não acontece. A gente vê mulheres assassinadas com medidas protetivas, né, então significa que as medidas protetivas, elas em algum momento falham. E o agressor também não quer nem saber se ele vai preso ou não, ele quer matar, ele quer acabar com a vida da pessoa ou dos filhos da pessoa, que muitas vezes são filhos dele também. Eu sei que todos nós, enquanto seres sociais, a gente não pode fechar os olhos para essa situação. Não existe mais, né, a gente dizer assim, ó, em briga de mulher ninguém mete a colher. A gente deve denunciar a criança ser maltratada, a gente deve denunciar mulheres sendo maltratadas, animais sendo maltratados. A gente precisa fazer denúncia. Todo aquele que é mais fraco precisa da proteção da sociedade para que possa ter uma chance de vida, para que possa ter uma chance de modificar a sua história. Então aí entra, né, as políticas públicas, entra o Estado, entra a segurança pública, entram todos os órgãos que podem acolher essas mulheres e ajudar elas com tudo aquilo que envolva a mulher, que possa dar a ela uma nova oportunidade de vida e não condenar ela à morte. Então esse assunto, ele é muito sensível para mim, mas eu entendo assim, ó, que eu não tenho muito o que fazer, né? Eu, enquanto psicóloga, não tenho muito o que fazer socialmente, mas eu posso dar a minha contribuição, se ela for necessária, denunciando, né? Acolhendo quem precisa ser acolhido, mas nós precisamos proteger a nossa vida. A gente precisa prestar atenção em com quem a gente está dividindo a vida, se aquele relacionamento vai dar algum fruto bom ou vai me levar para algo pior. Se vai me levar para algo pior, cai fora, vai embora, termina com o relacionamento, né? Eu sei que eu tenho medo que ele me mate, ele me ameaça, ele vai atrás de mim, né? Mas busca ajuda. Tem redes de apoio hoje preparadas para acolher a mulher que está nessa situação. Então busque ajuda e saia o quanto antes. Não deixe as coisas chegar num ponto que não tem mais volta. Aí muitas vezes é a mãe morta, o pai preso e os filhos, né? Alguém precisa criar esses filhos que ficaram órfãos tanto de mãe quanto de pai, porque um pai preso também, um pai assassino
não serve muito de referência e de exemplo para criança nenhuma, né? Então é preciso que a gente ponha a vida da gente em primeiro lugar. E isso começa nas relações domésticas, nas relações dentro de casa, com quem é que eu tô, qual é o relacionamento que eu tô vivenciando. Então, se cada um fizer um pouquinho, quem sabe a gente não consegue mudar um pouco esses índices que estão absurdos de tão altos. Parece que quanto mais políticas se cria para esse tipo de situação, mais mortes a gente encontra. Então, assim, prestem atenção com quem vocês estão vivendo, prestem atenção qual é o relacionamento que vocês estão tendo e se tá abusivo, busquem ajuda. Até a próxima, pessoal. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade para ouvir você, para ver o seu recado. E eu convido você que está chegando agora, ligou a sua televisão, se conectou às nossas redes sociais, manda a sua mensagem, conte a sua notícia, comente aqui as nossas reportagens. O WhatsApp é o 51997697129. Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui das mensagens que estão chegando por meio das lives do Face e do YouTube, mas nesse bloco vamos ver recadinhos aqui do nosso WhatsApp. A Janete está assistindo as notícias para ficar bem informada. Obrigado, Janete, pela tua participação. Um ótimo dia, uma boa quinta-feira aí para ti, tá bom? Quem mais? Temos aqui o recado do Diego de Fraga. Gostaria de agradecer à Defesa Civil de Cachoeira pelos boletins meteorológicos enviados. É um importante serviço à comunidade nessa época em que praticamente nos tornamos reféns do tempo. É isso mesmo, Diego. Obrigado pela tua mensagem. Esse é um serviço que é muito importante, né? A gente ter a informação atualizada, contextualizada, saber o que a gente precisa fazer, porque o tempo está cada vez pior, né? Às vezes de uma hora para outra a gente tem ali uma condição que fica bastante complicada, então ter esse serviço é realmente algo que faz diferença, né? Obrigado aí pelo teu recado. Temos aqui também a mensagem da Nice. Essa cachorrinha desapareceu no bairro Coab. Ela pertence a um senhor de 84 anos. Por favor, quem estiver com ela, entre em contato pelo telefone. E a Nice mandou aqui o telefone, que é um WhatsApp, né? 51980406848. Se porventura alguém aí da região do bairro Coab viu a cachorrinha, pode entrar em contato com a gente aqui também no WhatsApp do NT Sul mesmo, que a gente transmite aqui a informação, tá bom? Obrigado, Nice. Boa sorte aí na busca. Daqui a pouquinho mais recadinhos aqui da nossa audiência. A seguir, ERS 403 continua em condições precárias. Faltam apenas 9 quilômetros de asfalto, mas a obra não anda. A estrada deve ser a principal rota alternativa para chegar e sair de Cachoeira do Sul quando a Ponte do Fandango for totalmente bloqueada. Termina amanhã o prazo para declarar o imposto de renda. O contador Roberto Dreves dá dicas para fugir da multa e ficar em dia com o leão. O frio chegou com tudo no Rio Grande do Sul. Nevou hoje de manhã em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra. Nós vamos trazer a previsão completa para o Rio Grande do Sul já já. Continue com a TV Novo Tempo, nós voltamos rapidamente. O NT Sul está de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. E olha a novidade, eis que o céu volta a aparecer timidamente, né? Hoje pela manhã o sol já apareceu um pouquinho também aqui em Cachoeira, pouquinho, é verdade, mas essa condição toda de tanta chuva que a gente teve nos últimos dias começa aos pouquinhos a se dissipar e agora à tarde até a gente pode ter algumas outras aberturas de sol. E o frio é que chegou rachando, né, minha gente? Vamos ver então agora a previsão do tempo e o que a gente pode esperar para os próximos dias. Quinta-feira, em Cachoeira do Sul, choveu durante a madrugada, mas o amanhecer já foi sem chuva. Ainda podem ocorrer isoladamente eventuais pancadas de chuva, mas a tendência é de melhora e de frio. O sol já apareceu de manhã e pode aparecer à tarde também. Mínima 8 graus e máxima 13. Sexta-feira vai ter sol entre nuvens e frio. Mínima 6 graus e máxima 14.
Sábado também vai ser um dia de sol entre nuvens e ainda mais frio. Provavelmente o dia mais frio da semana. Mínima 5 graus e máxima 16. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O frio chegou com tudo no Rio Grande do Sul. Já teve flocos de neve caindo hoje de manhã em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra. Além do frio, a Costa Gaúcha enfrenta muito vento hoje por causa de um ciclone extratropical. Com isso, como a gente vê no mapa, parte do sul e do leste do Rio Grande do Sul ainda tem muitas nuvens, vento e chuva. Isso inclui a região metropolitana de Porto Alegre e cidades do entorno da Lagoa dos Patos. Aliás, Porto Alegre hoje de manhã também teve muito vento, assim como o litoral norte, mas todo esse sistema vai embora ainda hoje. Depois o que resta é tempo firme e frio. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 13 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 14. Na região norte, em Passo Fundo, 10 graus. Em Santa Maria, na região central, máxima de 13. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, a máxima não passa dos 16. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 14 graus. E você de casa, tá gostando desse friozinho? Conta pra gente nas redes sociais, estamos chegando aqui em mais um bloco de interatividade para ver justamente o recado, a informação, o comentário de quem faz o NT Sul junto com a gente. Vamos falar um pouquinho aqui das nossas lives? Telejornal NT Sul, além de ir ao ar na televisão, em rede nacional, inclusive na TV Novo Tempo, ele é transmitido também no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo e no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Nas lives, vamos ver aqui os recados que estão chegando. A Vera Gomes está com a gente, ela está em Porto Alegre e está dizendo que está uma quinta-feira gelada hoje com chuva e frio. Inclusive, como a gente viu aí na previsão, né, Porto Alegre está com bastante vento, foi assim de manhã, um certo vento intenso, vai demorar um pouquinho mais aí para melhorar o tempo na capital, mas vai melhorar também, né? Essa condição vai embora hoje. Obrigado, Vera, pela participação. Nazareno Azevedo está com a gente, Claudiano Santos, obrigado aí a vocês pelos recadinhos. Quem mais? Temos mais mensagens aqui. Está com a gente a Selma Araújo, o Heraldo Pedroso, a Cleone Pereira. Muito obrigado também pelos recados. Na nossa telinha, a Isoel está participando com a gente, falando também um pouquinho do frio, né? Mandou mensagem para a gente aqui no WhatsApp. Vamos ouvir o áudio dela. Estou ouvindo a Intersul na beira da lareira, porque a tarde está fria, a noite foi fria, mas é inverno, vamos aproveitar o tempo bom do inverno também, não é só frio, tem muita coisa boa para a gente aproveitar. Obrigado pela equipe que faz esse programa. Muito bom, obrigado, Zael, pela participação, grande abraço aí para a senhora. É isso mesmo, o inverno não é só coisa ruim, não. Embora oficialmente a estação não tenha começado, de forma prática, até ontem o nosso meteorologista aqui, o Gustavo Verardo, falou um pouquinho sobre isso, de forma prática, ele já está chegando, né? O frio já está chegando, mas aí tem essa possibilidade, para quem tem uma lareira, aquecer a casa com a lareira, né? Quem tem o fogão a lenha também, passar a fazer uso dele, tomar uma bebida quente, é muito bacana também esse aspecto do inverno. E você de casa, o que faz aí para se esquentar nesse friozinho que está chegando? Vai contando pra gente. Minha gente, a ERS 403, estrada que liga Cachoeira do Sul a Rio Pardo, continua igual, sem nenhuma evolução significativa de obra nos últimos meses. O governo do Rio Grande do Sul apenas atualiza os prazos para uma possível conclusão, enquanto a condição do trecho sem asfalto continua precária, principalmente em dias de chuva. Mesmo diante de todas as dificuldades, ainda há quem olhe para a região com esperança de um dia essa novela chegar ao fim. O então posto abandonado na localidade do Albardão, interior de Rio Pardo, será todo revitalizado, de cara nova, pronto para receber quem passa pela 403. O investimento programado pelo empresário Cláudio Freitas é audacioso, mas bem pensado. A poucos metros dali está a nova unidade da cooperativa Cotrijal,
que promete investir mais de 60 milhões de reais na região. Local que se tornou valorizado, mesmo com todo o atraso na conclusão dos 9 quilômetros da ERS 403, estrada que liga Cachoeira do Sul a Rio Pardo. Em fevereiro, o deputado cachoeirense Cláudio Tatti esteve no local conferindo o andamento da obra. Na oportunidade, ele articulava com o Estado para terminar a pavimentação ainda no primeiro semestre de 2025. Hoje, o status da obra está bem longe de ser concluído. Mesmo acreditando no potencial, o ex-vereador de Rio Pardo está apreensivo com essa demora. Esse asfalto se alastra desde o governo Amaral de Souza e Otávio Germano, lá na década de 70, 79, início de 80, onde iniciaram esse asfalto. E se arrasta na última licitação 20 anos. E nesses últimos 4 anos, a morosidade da obra foi total. Não se avança a 200 metros mês. A obra parou aqui, na frente do posto, em dezembro, reiniciou dia 8 de janeiro, e de 8 de janeiro até o presente momento, não foi completado 1 quilômetro de base do asfalto. Eu sou o único posto de combustível que vai ter entre Cachoeira e Rio Pardo. Então eu estou investindo pesado aqui para que isso aconteça realmente. Mas na realidade a gente precisa e necessita da conclusão da RS 403. Fica com o pé atrás, de certa forma. Exatamente, a gente fica com o pé atrás. Eu tenho uma reunião para segunda-feira com as empresas que vão de fornecimento e reforma daqui, e a gente sempre com o pé atrás pensando, vou investir tanto e o retorno vai ser de que forma? A gente fica sempre com o pé atrás na questão de investir na região. O serviço de conclusão será da RGS de Porto Alegre, que assumiu o serviço da Compasul. No início da semana, o prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim, esteve no gabinete da Casa Civil em audiência com o secretário-chefe Arthur Lemos, onde reiterou demandas importantes para a cidade e região. Entre os temas abordados, esteve o pedido de celeridade nas obras da RS 403. Em dias de chuva, a situação da 403 se agrava ainda mais. Como vocês podem perceber nas imagens, o trecho fica em péssimas condições, dificultando o trânsito e principalmente quem utiliza caminhões carregados. Ao lado, os materiais indicam que ainda falta muito para ser concluído nessa estrada que se tornou decisiva para Cachoeira do Sul e também Rio Pardo, principalmente com a situação da Ponte do Fandango, que deve ser interrompida por completo a partir do mês de setembro. Com o bloqueio total da Ponte do Fandango programado para setembro, o trânsito pela estrada passará a ser a principal ligação de Cachoeira do Sul com Porto Alegre. E nesse estado, a situação fica ainda mais difícil. O seu Valmor é motorista de ônibus e faz esse trecho há anos. Para ele, caminhões atolados é algo normal. Hoje mesmo eu tive que esperar acho que umas 2 horas para levar os alunos em casa, porque não tinha como passar. Aí eu nem consegui, nem almocei, né? Fui lá e voltei, e agora vou ter que passar lá de novo. Sempre dia de chuva é esse caos todo. Até que não estava tanto, porque eles estavam caprichando, né? Mas agora, essa última vez, eles deixaram aquilo ali sem socar bem, aí ficou só um lado. Aí onde o barro vermelho ali não vai, a carreta vem ali, cai e o cara não tem como passar daí. A gente criou a expectativa que tá indo tão bem, de repente para, trava tudo, o troço não anda, e a gente fica esperando que estava rendendo, sabe, estava vindo bem. Aí fica, não sei lá o que tem, se não libera o dinheiro, o que é, aí o troço não anda. Nós solicitamos uma entrevista com o diretor-geral do DAER, Luciano Faustino, sobre o andamento das obras na 403. Até o fechamento desse conteúdo, nenhuma resposta foi encaminhada para a nossa reportagem. Enquanto isso, motoristas enfrentam as adversidades do trecho com a esperança de um dia ver essa estrada concluída. Tá demorando um pouco para ficar pronta, né? Começou só nos anos 80. Gente, a balsa Deusa do Jacuí segue sem operar, embora a retirada do poste que ontem se somava ao alto volume de chuvas impedindo o trabalho. Com a elevação do rio, não é possível atracar na Rua Moron, na Praia Velha, que passou a ser o novo atracadouro.
A balsa é uma alternativa para os veículos com mais de 18 toneladas que não podem passar pela Ponte do Fandango. Já imaginou um dia livre de impostos? Ah, que maravilha! Qual seria o impacto disso no nosso bolso? Hoje acontece um dia sem taxas em centenas de empresas no Brasil. A gente entende o porquê e como vai funcionar na reportagem a seguir. Olha só. Quanto de imposto tem na blusinha que você compra? Ou naquele almoço fora de casa? Não, sei que a gente paga bastante, mas eu não sei te dizer o valor. Sei que a gente paga imposto em cima de tudo que a gente compra, né? Mas valor eu não sei. Tua notinha valor total de R$15, certo? De tributos, R$5,25. Tu tinha noção de que tu tinha pagado esse imposto? Não. Tu acha que é pouco ou é muito? Ah, bastante, né? Você vai somando assim. Eu gastei uma 14 mais, acho que uns R$20, eu acho, né? Isso. O senhor tem noção desse total, quanto o senhor pagou de imposto? Não tem. A gente paga bastante de imposto. Tem uma baita taxa de imposto de tudo que a gente compra. Além de alimento, combustível, roupa, tudo. Se for ver o preço normal, fora do imposto, daria muito menos. O salário do Brasil são os impostos. Essa é a principal fonte de renda do Estado para, na teoria, construir uma sociedade melhor, com menos desigualdades. Existem aqueles impostos diretos que a gente paga separadamente, como IPVA, IPTU, imposto de renda. Mas tem aqueles que são indiretos, que vêm no valor final do produto, às vezes descrito lá no finalzinho da nota fiscal. Hoje, 5 tributos incidem sobre os bens de consumo, sobre os itens que você compra: o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Os 3 primeiros são taxas federais. O PIS e o COFINS têm porcentagens que variam de 1,65% a 7,6%. Já no IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, quanto mais supérfluo o item, mais imposto ele tem. Os livros, por exemplo, têm 0% de IPI. Os cigarros podem ter até 300%. O ICMS é um imposto estadual, variando de um lugar para o outro. O Maranhão tem a maior alíquota. A taxa é de 22%. A menor é 17%, empatada no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o imposto sobre serviços é municipal. A taxa varia de 2% a 5%, dependendo da cidade e do serviço. Para conscientizar a população sobre a carga tributária, ou seja, a quantidade de taxas que são cobradas no país, foi criado o Dia Livre de Impostos, que acontece nesta quinta-feira 29, no Brasil inteiro. O maior percentual dos impostos é pago no consumo. Então, quando você vai ao restaurante, quando você vai ao supermercado, você está pagando impostos e muitos impostos. O brasileiro trabalha 150 dias no ano somente para pagar impostos. E a gente traz o DLI, né, como a gente chama, justamente para isso, para mostrar para as pessoas como que a vida delas poderia ser mais fácil se a gente não pagasse tantos impostos. A ação também deve dar um gás na economia e motivar o consumo, já que alguns produtos podem ter até 70% de desconto. Uma estimativa é que 100 mil lojas participem do DLI e formem aí uma arrecadação de alguns bilhões para o Estado, já que todos os lojistas participantes continuam pagando os seus impostos devidamente. Basta você acessar dialivredeimpostos.org.br e ver quais são as lojas participantes da sua cidade. Quando a gente vê essa reportagem, é importante que a gente tenha aquela ideia, né? Não existe dinheiro do governo, né? Existe o dinheiro que os contribuintes pagam. A gente paga no consumo, a gente paga de outras formas, então esses recursos precisam ser administrados com sabedoria, com responsabilidade, para que eles cheguem em quem mais precisa para a prestação dos serviços públicos, né? E por falar em imposto, está na reta final o prazo para a entrega de declaração de imposto de renda, pessoa física. Para os contribuintes que deixaram para a última hora, o alerta. O prazo encerra amanhã. Levantamento da Receita Federal aponta para mais de 11 milhões de declarações que ainda não foram entregues. Quem não entregar no prazo fica sujeito ao pagamento de multa. É da cultura do brasileiro deixar tudo para a última hora, né? Então, a gente está a 2 dias do prazo final para a entrega do imposto de renda. Para os retardatários, a gente foi buscar, então, informações com o contador para tentar auxiliar
nessa corrida contra o tempo. Do meu lado está Roberto Dreves, que é contador, contabilista conhecido aqui de Cachoeira do Sul, sempre nos socorre quando a gente precisa de um auxílio nessas orientações à nossa audiência. O que a gente faz quando está assim, com a corda no pescoço, o tempo contando ali para pelo menos fugir da bocada do leão? Boa tarde. Boa tarde. Sempre é um prazer a gente estar dando informações sobre isso, sobre o imposto de renda, né? Ainda mais esse ano. Eu, particularmente, eu achei um ano mais difícil. Porque o que acontece? Está cada dia fechando mais o círculo, né? A receita está cada vez melhor, mais bem aparelhada. Então, a gente tem que ter um cuidado maior. E quando a gente tem um cuidado maior, a gente tem que ver também a documentação melhor. E, às vezes, o cliente não traz a documentação e aí fica, às vezes, umas dúvidas. Então, a maior dificuldade nossa é isso aí. E, com relação ao prazo, nós sabemos que a Receita Federal ela é um órgão que tem a chave. Às 11h59, ela fecha o registro e não tem mais como a gente entregar a declaração de renda. O que acontece? Aí tem uma multa de R$ 165, conforme o valor que tem para recolher. Se tiver mais, aí vai ter que a multa também sobe um pouquinho a mais. O que a gente que está ali, eventualmente, lá em casa nos assistindo, deixou algum documento que ficou faltando, está meio preocupado, entrega ela de qualquer forma e depois retifica? Ou qual é a saída para quem não conseguiu cumprir com o prazo como deveria ser feito? Esta é uma saída que a gente tem feito, né? Mas eu não aconselho, porque é o seguinte, eu penso da seguinte forma: o computador recebeu minha declaração de renda no prazo e eu vou retificar. Quando eu vou retificar, a gente já tem uma coisinha lá, o que ele mexeu na declaração de renda, né? Então, poderá chamar a atenção do leão, né? É isso que eu vejo. Mas, se não tiver, a gente tem que fazer, e realmente acontece. Acontece muito. O ano passado mesmo eu retifiquei 3, porque faltava um dado, faltava um e a gente então completou. Então, agora a corrida é juntar toda a documentação, tentar fazer isso da maneira mais fácil e assertiva aí nos sistemas da Receita Federal para tentar evitar a multa, que tende a ser também mais uma despesa, né? Exatamente. E assim, a gente viu, agora o pessoal tem reclamado muito, com relação ao valor, tem 90% do que a gente está fazendo tem para pagar. O que acontece? O governo em si, ele não aumentou a tabela. E ele não aumentando a tabela, automaticamente, quando tu tem um plusinho a mais no teu salário, tu já entra na margem de que tem que fazer o recolhimento. Então, por isso que tem muita gente tem que recolher o devido imposto de renda. Essa é uma informação importante que o senhor traz, né? Eu ia lhe questionar sobre isso, porque o pessoal que está declarando esse ano realmente tem mencionado que é um custo mais alto, que não pagava e agora vai ter que pagar, mesmo com o imposto retido na fonte, ainda tem mais um valor a recolher. Não houve uma movimentação, uma modificação no sentido das faixas, e isso é o que está refletindo agora. Exatamente. Então, o que a gente está vendo? Faz 7 anos ou 8 anos já que não sobe a tabela. Então, o que acontece? Está achatando, então está chegando mais perto do limite, né? E o povo brasileiro está esgotado, ele já não tem mais onde tirar o recurso, mas se ele não cumprir com a sua obrigação, a Receita vai chamar ele de novo. Não consegui entregar, perdi o prazo. Qual é o recurso? Procuro o contador para tentar ajustar? O que a gente faz? Resolvo lá em casa no computador ou espero o leão vir bater na minha porta? Bom, em princípio, eu vou desfazer o seguinte, ó. Ele que procure um bom contador, que vá fazer a sua declaração e vai resolver o problema. Não deixa para não fazer, porque a gente tem visto aqui casos que, às vezes, o valor é R$50 que ele teria que pagar ou restituir, principalmente restituir, e as pessoas vão na farmácia, o seu CPF está trancado. Aí eles têm que fazer a declaração de 2, 3 anos, e aí fica pesado. 2, 3 anos são R$165 a mais que eles vão ter por ano. Então, eu aconselho procurar e fazer em seguida essa declaração de renda e não deixar para depois, porque a Receita está aparelhada, está preparada e ela sabe quem tem e quem não tem. Tá
Certo, então agradeço ao seu Roberto, que mais uma vez nos trouxe informações, principalmente para o pessoal aí que deixou para a última hora. Então a orientação dele é correr e, se não conseguir entregar, no dia seguinte, ali, o próximo dia útil, já buscar o auxílio de um contador. É isso, né? Isso, e aproveitando essa oportunidade que vocês estão obsequiando, eu sugiro às pessoas que tenham condições fazer o recolhimento para o idoso, para a criança. É tão fácil que é a mesma coisa que a gente tirar um pirulito da criança para fazer na declaração de renda, né? Agora, para pagar, a gente sabe que é um pouquinho mais difícil. Mas essa diferença que tu for pagar nessa guia de recolhimento para o idoso ou para a criança, tu vai deixar de recolher para a União e sim vai recolher para dentro do nosso município. Esse dinheiro vai ficar dentro do nosso município. E um exemplo assim que eu te digo é que a gente tem acompanhado muito essas oportunidades de ver as obras que estão sendo feitas, que o Condica está fazendo muito, muito bem. E eu gosto de ver porque eu faço propaganda, e como eu faço propaganda, eu não posso bater bola nas minhas costas. Então eu vou ver isso aí, o que está acontecendo. E esse ano passado agora teve 18 ou 19 entidades que receberam o recurso. São, às vezes, um recurso, a gente diz que é pouco, mas do pouco a gente consegue fazer muito. São 20 ou 19, ou melhor, 18 ou 19 entidades que receberam esse recurso. É pouco, mas foi doado com coração e foi feito isso aí. E também depois eles têm outra coisa, eles têm que fazer a apresentação do que eles fizeram o recurso. Então, nós em Cachoeira podemos ir lá na tua entidade, lá que recebeu esse recurso, a ver o que foi feito, ver se foi realmente empregado lá. Então, isso é uma oportunidade que a gente tem. Bacana, verdade. Ótimo, então. E aí, para finalizar ainda com essa dica importante, né? Esse apelo que também o Condica tem feito, a gente também já mostrou essa possibilidade de doar, então, o recolhimento do imposto de renda para as entidades aqui de Cachoeira do Sul. Eu encerro a minha conversa e devolvo para ti aí, Daniel, no estúdio. Muito bom, obrigado, Thelma, pelas informações. É isso, né? Se a gente tem a condição de ter uma partezinha desse recurso, que não tem como fugir, vai ter que pagar de todo modo. A gente vê esse recurso investido localmente, no município de origem, num fundo como esse, né, que foi mencionado, que vai ser destinado aí para criança e adolescente, melhor ainda. Então, se você não fez a sua declaração, procure aí um contador, não deixe para a última hora, porque o prazo está terminando, e aí depois é incomodação na certa, né? Vamos para a telinha? Tem recados aqui da nossa audiência, vamos ver quem fala com a gente. O Flávio está mandando mensagem, comentando aí sobre essa questão da RS 403. Tem um trecho curto agora que precisa ser asfaltado, mas a gente vê o tempo passando e não vê a obra acontecendo, né? E o Flávio diz aqui, vamos esperar setembro, quando a ponte do Fandango estiver interditada, para ver que precisam terminar a estrada da 403? Pois é, obrigado, Flávio, pela tua mensagem. É o sentimento que todo mundo que transita por essa região tem em relação a 403. Uma obra que tinha que ter sido finalizada já há tanto tempo, como a gente viu na reportagem do Bernardo. Obra que começou na década de 80. A gente já nem lembra mais o nome do governador. Foi mencionado ali na reportagem, né? Então é algo que precisa de conclusão. Quem mais? Mais recados? A Luciane gostaria de fazer um apelo à Prefeitura para dar uma arrumada na Travessa Capané, que fica em frente à Escola CIEP, pois em dias de chuva esse trecho fica quase intransitável. Obrigado, Luciane, pela tua participação. Deixamos aqui o apelo, né, para o pessoal dar uma arrumada aí nessa região. Temos mais mensagens. A Joyce Félix, nossa cachorrinha Choquita, já está vestida com roupinha para se proteger do frio. Muito bom, obrigado, Joyce, pela participação e por compartilhar com a gente aí a Choquita. Quem mais? Temos mais mensagens. Veleci Moraes, eu e meus colegas Gelson e Daniela estamos aqui na Ubra, ligados no NT Sul. Obrigado, Veleci. Grande abraço aí para a Daniela, para o Gelson, todos os amigos aí na nossa Universidade Luterana do Brasil, campus aqui de Cachoeira do Sul. Temos aqui a participação da Maria Rita. A equipe da Prefeitura veio até a rua Major Ouriques, no bairro Barcelos, para fazer um serviço de esgoto, mas deixou tudo assim. Não tem como passar. Os carros atolam e ficam patinando. Tá um barral aí, como a gente pode ver nesse vídeo, né? Agora a chuva tá parando, então a gente espera aí que o pessoal conclua essa obra. Obrigado, Maria, pela tua participação.
Muito obrigado a você de casa que separou um tempinho para mandar sua mensagem, para contar sua informação, para fazer algum apelo, né? Para comentar sobre os conteúdos aqui do NT Sul. Obrigado a você que troca informações com a gente. O NT Sul fica por aqui. Outras informações amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.